E Então, de que forma que você acha que essa antologia vai contribuir para quem está nos assistindo agora e para quem vai assistir depois? eu acho que a leitura de livros de terror, assim como da Tenebroso, contribui para a gente aprender a lidar com medo. Sabe? É assim que eu vejo a literatura de terror. Toda arte provoca na gente alguma emoção. Vai provocar uma saudade, vai provocar um sentimento de angústia ou de felicidade, de amor, vai provocar alguma emoção. E o terror provoca esse sentimento de medo, de ansiedade, como outro colega falou, que prende a gente para ir até o final e saber o que vai acontecer com aquelas personagens, vão sobreviver ou não vão a toda a tensão da história, desvendar o mistério, desperta a curiosidade. E, e é importante esse tipo de leitura para a gente, além de ser divertido, nos ajuda a lidar com esse sentimento. Né? Nos ajuda a lidar com esse sentimento. Ah, e, e por isso eu acho importante ler, né? Teve alguns contos mesmo na Tenebroso que eu comecei a ler. O do Oshiro foi um que eu comecei a me sentir agoniado, sabe? Dava vontade assim, eu fecho esse conto ou não fecho esse conto, eu termino de ler isso ou não termino de ler isso. Tava uma tensão muito grande que me causou. Mas eu respirei, não eu vou ler essa história até o fim, eu consegui terminar. O Luciano fez algo Sabe? legal também, pegou elementos regionais, coisas que o resto do Brasil não sabe. É interessante, seu conto mesmo, é bem É, interessante. o meu conto realmente foi bem inspirado em elementos regionais, porque tendo a minha vivência lá. Eu vivia acho que uns 25 anos lá em Belém, lá, antes de eu me mudar para cá, para Brasília. E eu queria realmente escrever algo que pudesse homenagear ou Pode ficar à buscar vontade inspiração aí. Eu só vou lá tentar na. entrar em contato novamente com o João Chiro, mas pode ficar à vontade aí. Pode continuar falando. Buscar, buscar essa inspiração regional, né? E como quando eu via o edital da editora falando sobre contos de terror, eu logo imaginei que história de terror eu conheço e eu me lembrei muito das histórias de terror que eu ouvia quando criança lá, né? Das lendas amazônicas, das lendas urbanas da cidade. Então eu vou escrever uma história desse tipo. Vai ter uma história do mesmo tipo de história das lendas amazônicas ou lendas urbanas que contam que eu ouvia sempre desde criança, quando eu cresci lá na região amazônica. E para escrever essa história, eu me inspirei em uma história real, em um elemento real, né, que é a planta timbó, que é uma planta que é usada muito em pesca, ela é altamente tóxica e quando amassada e jogada no rio, os peixes eles podem morrer dependendo da quantidade que vai, porque as águas ficam contaminadas, a toxicidade se espalha pelas águas e pode matar os peixes. E até quem consome a carne dos peixes se não tomar cuidado. Então, na pesca, eles já usam um pouco para deixar os peixes meio tontos e facilitar a pesca. É, então, eu me inspirei nisso daí, eu vi que tinha um potencial para essa história e além, e criar um misticismo em cima dessa planta. E é daí que saiu a visageira, né? A planta que transforma as pessoas em visagem, em fantasma. Isso. Foi a Estou inspiração falando inicial. aqui, Luciano, show de bola. Sou de Belém também. Ah, que bom. Tem até aqui, ó. Tudo aqui tem um monte de coisinha aqui de Belém aqui ainda, aqui em casa. Ó, já tem gente, já tem aí, ó, leitores ansiosos para ler a antologia. Nós estamos felizes por isso. Olha, é uma mineira que está ansiosa por essa leitura. Ó, eu sou mineira também, que legal. Ô, Luciano, e essa curiosidade sua, como é? Você tem uma curiosidade insaciável?
Com certeza, com certeza. Falar em curiosidade insaciável, isso até me lembra que na semana passada a minha filha estava brincando comigo aqui em casa e de repente ela para a brincadeira e fala: Papai, sabe por que eu sou muito esperta? Aí eu falei: O que, minha filha? É porque eu sou muito curiosa. Eu quero saber de tudo. Por isso que eu sou muito esperta, né? Ela tirou essa conclusão sozinha Olha e que eu interessante. fui junto. Aí eu fui junto. Não, é isso mesmo, tem que ser muito curiosa. Tem que perguntar tudo, aprender como as coisas funcionam, entender como é que faz. Ah, e aí, porque é exatamente isso que eu sinto, né, sobre curiosidade, né? Se a gente não tiver a curiosidade de procurar aprender, a gente não evolui. A gente não aprende e não vai adiante. É, além do Tenebroso, por exemplo, estou com um livro aqui que eu publiquei independente esse ano. O Poesia para Começar um Dia foi um livro que eu publiquei de forma independente. Interessante. Sem nunca ter tido contato com o universo literário nem nada, eu procurei ativar toda essa curiosidade para aprender, para conversar com outros autores, para ir atrás de perguntar como você fez, com que editora, quanto custa, como é que faz para publicar, como é que faz para editorar, onde é que quem você me indica para montar uma capa? Como é que a Ai, gente você foi curioso. sair perguntando mesmo, perguntando, indo atrás, pesquisando muito, não só parando para assistir vídeo no YouTube, é sair realmente do lugar comum, sair da zona de conforto e procurar outros escritores, outras comunidades de escritores online, grupo no Facebook. Aqui o Instagram é riquíssimo na comunidade de escritores, né, que o pessoal chama de Bookstagram, né, Bookgram, Instalivros, tem várias hashtags que são ah, ótimas para conhecer novas pessoas, interagir, fazer um networking nessa área de literatura. E eu fui atrás, procurei realmente, mandei mensagem, perguntei como você publicou o seu livro, como é que foi difícil publicar, foi melhor publicar independente, publicar por uma editora, por que você decidiu a editora X, por que você já ouviu falar da Travasso, já ouviu falar da outra editora Y, eu procurei conversar para escolher o caminho que eu seguia, né? E esse livro eu decidi publicar independente justamente para aprender, né? Para poder, vou aprender, vou fazer. Assim como A Visageira foi o meu primeiro conto de terror publicado, né? Também que eu nunca havia escrito um conto de terror. Eu estava escrevendo ficção científica antes, Aham. né? Eu tenho alguns contos de ficção científica publicados antes do Visageira ser publicado. E, e aí eu decidi, será que eu consigo escrever um conto de terror? E aí eu fui me desafiar, pesquisar sobre o Timbó, como é as características dele, ah, pesquisar a língua tupi, revisitar um pouco do idioma tupi que eu conhecia superficialmente para compor alguns dos termos, algumas das palavras que aparecem no conto, né, são de origem indígena, então fui atrás, fui pesquisando, né, para poder é, fazer. Então, sem curiosidade, não tem criatividade.